Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aquele que reina, que vive e voltará. Aleluia. Glórias ao Senhor. Peço perdão, eu esqueci o carregador do laptop e aí nós não tivemos o louvor preparado pela nossa irmã Lourdes e a palavra ela não vai ser projetada. Peço que você tenha a sua Bíblia em mãos para que você possa, dentro do possível, acompanhar as leituras. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema Jesus, o ânimo em meio às tribulações. Temos sido preparados a cada dia. Temos batalhas diárias como preparação para a guerra principal, uma guerra final em que nós nos depararemos. Tudo tem um propósito de ser, e o fim para todas as coisas é a glorificação a Deus. Vários questionamentos ocorrem no dia a dia, e isso é algo normal entre os seres humanos que são falhos e limitados, e nós temos toda a sorte de questionamentos nas nossas vidas. Mais que uma batalha e guerra terrenas, temos o campo espiritual que define de quem somos filhos. A nossa vitória nessas batalhas diárias, elas definem de quem você é filho. Ser filho não é apenas você dizer eu sou filho, não é apenas você falar eu sou cristão, mas é como você se comporta, como você age perante as ordenanças da palavra. Nossas decisões refletem em muito de que lado nós estamos. O verso que ficou da semana passada é João 16:33, que diz o seguinte: eu vos disse isso para que em mim tenhais a paz. Neste mundo passareis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E na semana passada nós tivemos aquela palavra mais de esperança, em que todas as lutas e dificuldades que nós enfrentamos, elas têm um fim que é a nossa vitória em Cristo. Certamente passaremos por aflições, e Cristo nos atesta isso, mas temos uma certeza que é sermos vencedores nele, independente de como você agir e o que acontecer durante a sua vida. Por Cristo e em Cristo você é vencedor nele. Essa é uma certeza que nem mesmo nós podemos alterar. Nem que você queira, você pode alterar um decreto do Senhor. Os decretos do Senhor são irremediáveis, imutáveis. Nossa salvação não procede de nós, e sim do Pai, que entregou o seu Filho amado para morrer pelos nossos pecados. Batalhas nós podemos perder neste mundo tenebroso, mas a guerra ela já está definida pelo Cordeiro de Deus, aquele que veio e retornará em glória e em majestade. Amém? Amém? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em João, Evangelho de João, capítulo 17. Nós estamos iniciando a meditação, Evangelho de João 17. Evangelho de João, capítulo 17. Assim diz a palavra de Deus. Tendo Jesus falado essas coisas, que coisas? Tudo que nós tratamos no Evangelho de João capítulo 15, 16 em especial. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor Deus, mais uma vez lemos a Tua palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes.
Queremos colocar o nosso coração na Tua presença, pedindo a Ti que o Senhor fale conosco. Que o Senhor traga a nós, Pai querido, uma mensagem santa aos nossos corações. Nossos corações, Pai querido, que se turbam perante as coisas do mundo, que se sentem envolvidas e trocam o Senhor, Pai querido, por tantas coisas. Nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos e precisamos ser convencidos do Teu Espírito Santo no nosso agir, no nosso falar, Pai. Peço a Ti, Pai querido, que o Senhor possa me usar como um instrumento da Tua vontade nesta noite. Que o Senhor possa, Pai, falar através da minha vida. Eu peço mais uma vez que o Senhor possa impedir qualquer palavra que proceda do meu coração, qualquer palavra humana, e que o Teu Espírito Santo tenha total controle desta palavra, desta ministração, Pai. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje tem como título uma oração de Jesus antes da sua partida. Jesus orava. Ele orou no início do seu ministério. Ele orou para que os seus discípulos fossem escolhidos. Ele orou para que houvesse a multiplicação de pães e peixes mais de uma vez. Ele orou e pessoas foram curadas, pessoas foram ressuscitadas, endemoniadas, foram livres dos seus demônios. E também o Senhor, ele começa nesse capítulo 17 a fazer uma oração de despedida. Esse capítulo 17, ele é sobre uma oração de despedida que ele começa a fazer para aqueles irmãos que andavam com ele. Uma oração de Jesus antes da sua partida. Essa oração, ela não está sozinha. Ela está intimamente associada com o discurso que nós trabalhamos em João capítulo 14, João capítulo 15 e João capítulo 16. A frase final do primeiro versículo, tendo Jesus falado essas coisas, atesta isso. A ampla evidência de que as orações eram frequentemente relacionadas com o discurso de despedida. Normalmente, quando a pessoa ia se despedir de algum tipo de situação, ela orava. A gente vê essa situação, por exemplo, lá no livro de Deuteronômio, para aqueles que chegaram em Deuteronômio. Algumas pessoas até 2020 vão chegar em Deuteronômio, tá? Mas quando você chegar em Deuteronômio, você vai ver que o sinal ali é Moisés, ele não vai entrar na terra prometida. A terra prometida está às portas e Moisés está se despedindo do povo. Então ele começa a falar da lei e depois ele faz uma oração. Isso também era comum dentro da cultura grega. O que é importante nessa oração é quem a faz: Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus encarnado, está voltando para o Pai depois de uma morte vergonhosa, de uma morte dolorosa. Jesus ora para que o caminho que ele iniciou, esse caminho de direção à cruz, glorifique ao Pai. É algo que você tem que ter como prática, em que você ore ao Senhor para que as suas ações, as suas palavras, elas glorifiquem a Deus e não simplesmente venham a trazer prazer a você. Nós somos cercados pelo Deus do entretenimento, pelo Deus da alegria, do prazer e da felicidade. E quantas vezes nós não optamos pela nossa vontade, pela nossa alegria, pelos nossos desejos em detrimento do Pai? E Jesus Cristo, ele quer deixar bem claro que a oração dele é que tudo que ele está fazendo seja realmente para a glória de Deus, e que aqueles que o seguem por causa da sua morte, eles possam ser preservados do mal. Essa oração é um resumo de todo o quarto evangelho até aqui. Se você quiser ter um resumo do evangelho de João, do capítulo 1 até o capítulo 16, o capítulo 17 ele faz isso, ele faz esse breve resumo. Seus temas principais incluem a obediência de Jesus ao Pai. Jesus é completamente obediente ao Pai. Ele não faz nada que ele quer, mas ele faz apenas aquilo que o Senhor quer. A glorificação ao Pai por meio da sua morte e exaltação. Ele já explicou para os discípulos qual que é a finalidade da sua morte, que é muito mais do que salvar a mim e você, é glorificar ao Senhor. A revelação de Deus em Cristo Jesus, a escolha dos discípulos tirando-os do mundo, a unidade do Pai e do Filho e o destino final dos discípulos na presença do Pai e do Filho através do seu sacrifício. Ele escolhe
e Ele capacita para que você esteja perante o Senhor no dia dele. Fazer esse resumo em forma de uma oração não é somente antecipar o fato de Jesus ser levantado na cruz, mas também contribuir para o ápice do movimento que leva Jesus de volta a Deus, um dos temas centrais do discurso de despedida. João 17:1 é o primeiro versículo, acompanhe na sua Bíblia. Mantenha a sua Bíblia, apóstolos, use a sua rapidez para você acompanhar os textos que eu vou falando. Basicamente eles vão ficar em João 17:1 é o primeiro versículo que nós vamos meditar. Tendo Jesus falado estas coisas, eu já disse o que eram estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Depois de ter pregado aos discípulos em todo o Evangelho de João capítulo 15 e 16, sobre suportar a cruz, ele lhes exibiu estas consolações, confiando que nelas eles seriam capazes de perseverar. Jesus começa a falar de esperança, para aqueles homens perante a perseguição eles não caiam, mas eles continuem caminhando. Havendo prometido a vinda do Espírito, ele lhes injeta uma esperança superior e lhes discursa sobre o esplendor e a glória do reino por vir. O reino de Deus é muito mais do que a sua vida aqui na terra. O reino de Deus é muito mais do que a provisão diária e a manutenção das coisas naturais da sua vida. O reino de Deus é muito mais do que isso, é muito mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. E Jesus Cristo vai falar um pouco sobre isso. A oração que Jesus pronuncia está intimamente ligada às suas instruções anteriores. Número 1, ele deixa estabelecidos os fundamentos da sua comunidade. Está lá em João 13, de 33 a 35, não precisa abrir. Há fundamentos, há normas. Você não pode se declarar cristão simplesmente com palavras e não com ações. Você tem que agir conforme as Escrituras, senão você pode fazer qualquer outra coisa. Você pode ir para o jogo do Mengão, você pode vender pipoca em qualquer lugar, você pode fazer qualquer tipo de atividade, mas a comunidade do Senhor tem normas e regras, e o Senhor explicita isso, em especial em João 13, de 33 a 35. Também ele indica qual é o seu caminho, e o seu caminho é um caminho de morte, é um caminho de sofrimento, é um caminho de entrega. Terceiro, ele expôs as condições para a missão a ser cumprida. Que missão? A missão que você toma, que você recebe ao ser cristão. Quando ele te resgata, ele não te resgata apenas para você ter um broche no peito ou se dizer eu sou cristão. É para que você haja em nome dele. E hoje pela manhã eu falei bastante sobre isso, em que nós tomamos essa cruz, nós tomamos esta missão de Deus, da figura de Cristo, e nós continuamos caminhando. Não há como as pessoas se aceitarem Cristo se a gente não pregar. Nós temos que falar. 4, ele predisse o ódio do mundo e a ajuda que no meio da dificuldade receberiam. O mundo vai te odiar. Quando você se posiciona como cristão, as pessoas te odeiam. Eu continuo falando com você a respeito de horário. Se qualquer dia desses você entrar aqui e essa igreja estiver fechada, saiba que você ficou. A palavra de Deus é clara em relação a isso. E você continua achando que isso é uma brincadeira. Você continua achando que tudo pode ser relevado e não pode ser relevado. A palavra de Deus é muito clara em relação a isso. Você pode me dar 1000 desculpas, 10.000 desculpas, mas a resposta principal é: a minha prioridade não é Deus. Porque eu tenho certeza absoluta que se você comprar uma passagem para um avião para você viajar e você tiver que estar lá 11 horas da manhã, você não vai chegar às 11h30, porque 11h30 você vai perder o avião e você vai perder todos os recursos que você investiu naquela viagem. Ou seja, você não vem, não chega na hora porque você não quer. Ou seja, para Deus, para você, Deus está em segundo lugar. Isso é muito sério. Não adianta você se declarar cristão. Não adianta você se declarar cristão se você não age como um cristão. É muito mais fácil você largar a mão de tudo e ir viver a vida dissolutamente. Pastor, o senhor está me mandando embora? Tô.
Se você não quer seguir os caminhos do Senhor, viva a vida. Recebi um recado no celular: pastor, estou enrolado, tal. Fica em casa, vai ver o Faustão. Se divirta, se alegre, porque quando o Senhor voltar, não há nenhuma desculpa que você vai poder dar para Ele. Mas pastor, foi 10 minutos, foi 1 minuto, foi 50 segundos. O dia que tocar a trombeta, se você não estiver pronto, você fica. Você fica. Assim diz o Senhor. A realidade de todo esse plano depende da concretização do acontecimento da salvação, que é uma obra comum de Jesus e é uma obra comum do Pai, a quem Ele agora retornará. Todo este plano foi um plano que foi criado antes da fundação do mundo para escolher aqueles que são dele. Aqueles que são dele, nenhum deles vai se perder. Todos os outros que não são dele, que parecem cristãos e não são cristãos, eles vão ficar, talvez adorando a imagens, adorando outros deuses, ou mesmo dentro de igrejas evangélicas. A fim de falar com o Pai, Jesus levanta os olhos aos céus. Quando ele fala, eu levanto os olhos aos céus, é apenas uma simbologia, porque quando a gente olha para os céus, parece que a gente está falando com Deus, é apenas uma simbologia. Céus é um símbolo da esfera divina. Jesus manifesta o seu desejo, que coincide com a promessa feita pelo Pai, e é algo que nós temos falado com muita frequência. Os pedidos que você faz têm que ser pedidos que estão de acordo com a palavra de Deus. Se você não lê a palavra de Deus, você não sabe a vontade do Senhor, você vai pedir conforme o seu coração e você vai frustrar-se. Dei uma palestra quarta, quinta e sexta numa igreja lá na Asa Norte. A Edilene estava comigo lá, em que eu falava sobre o sofrimento. Por que as pessoas sofrem? Porque elas criam expectativas que são frustradas, porque nascem não da vontade de Deus, mas do desejo dos nossos corações. O maior problema que eu tenho e você tem é a idolatria. Nós idolatramos a nossa vontade em detrimento à vontade de Deus. Jesus manifesta o seu desejo, que coincide com a promessa feita pelo Pai, João 12, 28. Rapidinho. Fique em João, que a maioria você vai pegar. João 12, 28. Pai, glorifica o teu nome. Jesus falando com Deus Pai. Então veio uma voz do céu, voz de Deus Pai, e diz: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Esta oração de João 17:1 faz referência ao texto de João 12:28, em que Deus já tinha falado que ia glorificar. Então Jesus fala com o Pai e o chama assim porque se sente cheio da vida do Pai, que Ele mesmo lhe comunicou inteiramente. Por que ele tem tanta intimidade com o Pai? Porque ele conversa com o Pai. Ele medita, ele ora, ele tem tempo de comunhão, algo que nós não temos. Nós damos valor para todas as coisas, menos o tempo com o Senhor. Talvez a sua oração se resuma em obrigado por tudo e amém. Talvez seja uma reunião, uma oração no alimento em que você fala obrigado por tudo e amém. São orações tão superficiais e tão paupérrimas que não chegam nem a ser uma expressão sua para Deus. A nossa expressão é uma expressão tão superficial porque nós não temos intimidade com o Senhor. Mas Jesus ele vem falando sobre essa intimidade que ele tem e ele chama Deus de Pai. Repetidamente por todo o Evangelho nos é declarado que a hora ainda não havia chegado, como no caso das bodas de Caná da Galileia, João 2,4. A gente vê por todo o Evangelho de João 2,4, abre aí. Em todo o Evangelho de João, a gente vê Jesus falando: e não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. E nas bodas de Caná da Galileia, há muitos cultos atrás, nós tratamos desse texto, em que Maria chega para Jesus e fala: transforma essa água em vinho. E aí Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas agora, a hora que tinha sido prevista, ela chegou.
A hora é o tempo apontado para a morte e glorificação de Jesus. Esta é a hora em que ele vai ser morto, vai ser crucificado, vai ressuscitar e vai ser exaltado. Como fizera para superar a angústia anteriormente, Jesus torna a pedir ao Pai que realize os seus planos, a manifestação do seu amor. Entenda que Jesus Cristo ele tinha pleno entendimento do que estava passando, do que estava acontecendo, mas a sua porção humana sofria. A porção humana dele se angustiava. Por isso que ele olha: Deus, cumpra os seus planos na minha vida, glorifica o meu nome, me glorifica. Mas o sentido não é que, me dá glória, não. O que ele está falando é: cumpre os seus planos na íntegra, faz o teu querer, me usa como instrumento da tua vontade. João 12, 27, mas agora está, João 12, 27, falando da angústia do Senhor, mas agora está angustiada a minha alma, o que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Jesus Cristo como homem, demonstrando a sua angústia na paixão, no sofrimento que havia de vir. Manifestando o seu amor, Jesus quer dar a conhecer o Pai aos homens. Um dos maiores sofrimentos de Cristo é exatamente isso, de manifestar Deus aos homens. O sacrifício dele, além de glorificar o Pai, tem um norte, que é mostrar para você esta intimidade e gerar em você esse desejo de você buscar a Deus acima das coisas humanas. João 17, 26. Esse é um versículo que nós vamos meditar ainda, eu só vou citar. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eles estejam. Tudo que Jesus Cristo faz, além de glorificar o Pai, é trazer o conhecimento, o reconhecimento de quem é Deus. Sendo inseparável o amor do Pai e do Filho, é expresso o amor divino na carne de Jesus. Jesus ele expressa o amor de Deus através do seu sofrimento e também expressa o amor divino através da sua pessoa. Como é diferente as orações de Jesus Cristo em relação à minha oração e à sua oração. As orações de Jesus Cristo têm como foco a glória do Pai. A minha oração e a sua oração normalmente têm como foco a mim mesmo. É eu e eu mesmo. Tudo que nós pensamos, tudo que nós desejamos, eles têm como foco a minha satisfação e a minha vontade. Além do foco na glória do Pai, Jesus dá destaque a que não nos empenhemos somente em semear a palavra. Você tem que semear a palavra sim. Fale de Cristo, dê testemunho de Cristo, mas também ore. Ore para que essa semente ela seja frutífera. A oração é o regar da palavra. A palavra é a semente. Quando você ora, você rega aquela semente para que ela cresça e dê fruto. Além do foco na glória do Pai, ele dá destaque a que não nos empenhemos somente em semear a palavra, mas que entrelacemos com a semeadura as orações, implorando a assistência de Deus para que a sua bênção torne nosso trabalho frutífero. Aquela norma comum do cristão de entregar um folheto para a pessoa e falar Jesus te ama e não falar mais nada, ela dá muito pouco fruto. Quando o Senhor fala em nós falarmos do amor de Deus, Ele fala de caminhada, e fala em você dedicar tempo a, demandar, gastar tempo em, não simplesmente entregar um folheto, falar, olha, confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador aqui, e não precisa fazer mais nada, você vira as costas, você não liga para a pessoa, não pergunta se ela está na igreja, não indica a igreja, não vai buscar, não faz nada. É como se você tivesse cumprido o seu papel de uma maneira banal, de uma maneira muito simples, mas na verdade você não fez absolutamente nada. A palavra de Deus, ela faz, você tem que preparar um terreno, você tem que semear e você tem que cuidar daquela plantinha até que ela cresça.
Pessoas que já passaram por discipulado comigo, elas são aptas a discipular outras pessoas. Discipulado é isso. Discipulado é, Jesus fala para um, fala para outro, o outro fala para o outro, um fala. Isso é discipulado. Eu não trago um discipulado para você simplesmente para você falar assim, agora eu sou discipulado. Não é para você colocar esse ensinamento para frente. Seja através de um encontro formal, seja como um canal em que as pessoas podem ir a você e perguntar e querer aprender mais da palavra de Deus. Da perspectiva de Jesus, até mesmo a glorificação do Filho não é um fim em si mesmo. Jesus não está preocupado com a sua glorificação, e sim com a glorificação do Pai. Mas Ele sabe que se Ele for glorificado, o Pai será glorificado, por isso que Ele busca isso. É algo que a gente vê também nos livros paulinos. Nós estamos trabalhando Gálatas de manhã. Gálatas, o apóstolo Paulo, ele está lutando para o quê? Para que aqueles homens, eles voltem para o verdadeiro evangelho, não porque ele estava magoadinho, porque as pessoas não ouvem, e sim porque ele quer que aquelas pessoas voltem ao verdadeiro evangelho. João 17, verso 2. João 17, verso 2 diz o seguinte: assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que ele dê a vida eterna a todos o que lhe deste. Jesus, uma vez mais, confirma a declaração de que ele nada pede, senão o que é agradável à vontade do Pai. É uma regra na oração. Você pedir o que está em concordância com o Pai, e não o que você faz. Se você medir a oração de Jesus com a sua oração, você vai ver como abominável ela é. Como nós não nos preocupamos em nada. Será que você, dentro das suas orações, você ora pelas viúvas, você ora pelos órfãos? Será que você ora por aqueles que passam fome, sede, pelos refugiados? Se você para na frente da televisão e você vê um noticiário, você para um pouco para orar por aquela vida que perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o esposo, ou simplesmente aquilo ali é só um noticiário para você estar informado? As nossas orações, elas têm que ser muito mais pautadas no próximo do que em nós. Porque o que nós temos que pedir é comida, bebida e vestuário. A palavra de Deus diz que se nós tivermos o que comer e vestir, nos demos por satisfeitos. E o Senhor nos promete que isso não vai ser faltado, não vai faltar para a gente. Ou seja, se você tem o essencial, por que você vai orar por você e não orar pelo próximo? Você pode orar pelo próximo? Ou melhor, por você? Pode, mas não pode ser o viés principal das suas orações. De Jesus depende o êxito da obra criatura de Deus, pois somente através dele se pode comunicar aos homens a vida definitiva, e não há outra forma de você comunicar a vida eterna, a vida definitiva, se não for através das Escrituras. Se você não lê as Escrituras, você vai comunicar o quê? Se você não consegue ler as Escrituras, você vai comunicar o quê? O seu pensamento filosófico? A sua ideia de um mundo cheio de borboletas azuis e unicórnios? Pode ser que esse tipo de palavra traga algum tipo de conforto momentâneo, mas não traz vida eterna. Nós somos chamados a falar da palavra de Deus. Se você não lê a palavra de Deus, você não tem como falar da palavra de Deus. De Jesus depende o êxito da obra criadora, pois somente através dele se pode comunicar aos homens a vida definitiva. João capítulo 5, versos 25 e 26. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Pergunta para você: quem são os mortos? Quem são os mortos? São aquelas, como? As pessoas que estão mortas no mundo, que nós falamos. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Jesus Cristo, ele está vivo carnalmente na terra? Não. Para quem ele delegou? Para nós. Quando você fala, esse versículo se cumpre. Quando você fala a palavra de Deus, os mortos, eles vêm à vida.
Jesus tem a capacidade de fazer com que o homem nasça de Deus, dando-lhe assim a capacidade de se fazer filho de Deus. Ao referir-se ao homem como carne, considera-o como não acabado. Todo ser humano ele é inacabado. Esta obra de renascimento vem através da palavra. Essa obra de refinamento na sua vida, de alinhamento da sua vida com as Escrituras, de afinamento do seu proceder com o proceder de Cristo, ele vem durante toda uma vida. Nós somos inacabados, nós não somos perfeitos. Você nunca vai atingir aqui na terra essa plenitude. Nós vamos atingir essa plenitude em que nós vamos ser mais semelhantes a Jesus quando o Senhor nos chamar. Quando o nosso corpo corruptível, cheio de pecado, cheio de falha, ele for transformado em um corpo sem falhas e sem defeitos. Essa condição não se supera a não ser nascendo de novo e recebendo do alto o Espírito. Ao mesmo tempo, com a denominação carne, o apóstolo João traz o elemento da solidariedade entre Jesus e os homens. Ele está disposto a morrer por você. Você tem que estar disposto a morrer pelas pessoas. Teu pai, tua mãe, teu filho, teu neto, teu marido, tua esposa não fazem aquilo que você espera. Morra para a sua vontade, dia após dia após dia. Pastor, assim eu sou trouxa. Seja, porque é o exemplo de Cristo. Nós temos que morrer dia após dia para a nossa vontade. Os homens podem obter essa vida aceitando a oferta que o Pai lhe faz em Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é exigido de você é que você creia. Você crê e pôr em prática. João 17:3. E a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Vida eterna é eu lá no céu andando com umas asinhas, cantando aleluia, glória a Deus, que nem um bem-te-vi. Vida eterna é eu estar com o meu cofre cheio de dinheiro, estar com a minha saúde abundante. Isso é vida eterna. Jesus Cristo ele fala o que é vida eterna. Vida eterna, e a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti. Primeiro tem que ser isso, tem que ser verdade na vida de quem? Sua, minha, nossa. Quando nós tivermos esta fome de conhecer a Deus, que o salmista fala, como a corça anseia por águas. E a corça, ela não vive num lugar com muitas águas, ela vive na África. Lá, um clima semiárido, em que tempos de seca não tem água, tem poças de barro. E a corça, ele é um animal muito ágil, ele não anda de passinhos, ele dá aqueles pulos que ele pula 3 metros lá na frente, ele gasta muita energia. A corça anseia por águas. E o salmista fala, assim sou eu em relação à sua palavra. E a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti. Mas se nem você conhece, se nem você tem intimidade, você vai falar o quê? Você vai ensinar o quê? E a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e aquele a quem enviaste, Jesus Cristo. A vida que Jesus quer comunicar ao homem consiste no conhecimento pessoal e imediato do Pai, o único Deus verdadeiro. Volto a dizer, este conhecimento demanda tempo. Você não tem como conhecer uma pessoa sem conviver com ela. Convivo com o Sebastião há alguns anos, uns 8 anos, mais ou menos 9 anos. E eu tenho andado com ele. E a gente tem andado, a gente vai para seminário junto, a gente vai para um culto junto, a gente almoça junto. É assim que eu conheço quem é Sebastião. Eu conheço você convivendo com você. Não tem como você conhecer Deus sem conviver, sem investir. Quero passar um concurso. Se você não estudar, você não vai passar. Se você não demandar horas, saiu um concurso agora do BRB. As pessoas estão estudando há 3 anos.
Eu vou estudar um mês só, eu vou ver o que acontece. Não vai acontecer nada. Você vai dar um dinheiro para o governo, lá para a certificadora, e 99% que você vai simplesmente perder o seu tempo. Porque as pessoas, elas demandaram 2, 3 anos de estudo, 8 horas por dia, estão lá dedicando. Aí você chega lá com um mês de estudo e fala, eu vou passar. Não vai. Conhecimento de Deus é a mesma coisa. Não vai. Se você não se dedicar, não vai conhecer. A vida que Jesus quer comunicar ao homem consiste no conhecimento pessoal do único Deus verdadeiro. Ao aceitar o amor doador do Pai como regra, o homem faz-se semelhante a Jesus. Quando você entende que a figura principal não é você, mas é o próximo, você começa a entender o amor de Deus. João 1,16. João 1,16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Todos nós quem? Os filhos. Se você é filho, a graça de Deus é sobre a sua vida. A relação de Jesus com o Pai descreve-se em termos de conhecimento, que significa intimidade do amor, e essa relação dos seus para com Ele. Aqueles que são de Cristo fazem isso, de buscar o conhecimento de Deus. João 10,14. João 10,14. Pedrão, senta com o papai e com a mamãe, leia o texto. Leia o texto, leia conosco. João 10,14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Como que você conhece Jesus? Lendo a sua palavra. E se você ouve a voz dele falando você não tem como viver de outra maneira. O Pai doador da vida é o único Deus verdadeiro, não há outro. A adição, e aquele a quem enviaste, no versículo que nós lemos, João 17,3, no fim do versículo evidencia que o conhecimento do Pai é inseparável do de Jesus, que revela a sua presença. Para você conhecer a Deus, você tem que conhecer Jesus. Para conhecer Jesus, você tem que ler a sua palavra. Jesus é o libertador que realiza um novo êxodo. Que êxodo? Já houve um êxodo lá no livro de Êxodo, Gênesis, Êxodo, em que aquele povo que estava aprisionado foi liberto fisicamente do cativeiro, do domínio de Faraó, e sai para a terra prometida, fazendo todo um trajeto simbólico da minha vida e da sua vida hoje, em que nós estávamos no cativeiro. Jesus nos alcança, nos resgata. Nós temos todos os 40 anos de existência do povo no deserto, faz referência à nossa vida inteira, em que o Senhor vem, nos resgata e nos leva para a terra prometida. Toda esta caminhada sua é o êxodo que Jesus Cristo está propondo para você hoje, que propõe na sua vida essa saída desse mundo pecaminoso e tudo o que ele ensina, e convida você: me segue. Sai desse sofrimento, sai dessa escravidão, sai do presídio e vem viver a vida plena. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Se você realmente é filho do bom pastor, ouça a voz dele, o que ele comanda que você faça. Jesus é o libertador que realiza o novo êxodo e constitui a nova comunidade humana, tornando possível a salvação. Você sai dessa prisão, caminha pelo tempo da sua vida num deserto, tempo de preparação, e aí você adentra a terra prometida. Aprendeu o caminho, você não fica lá, você volta para buscar outros.
O que os cristãos têm feito é descoberto este caminho e ficado lá, já na terra prometida. Não, nossa vida aqui nessa terra é uma vida nômade, em que nós temos que voltar para buscar as pessoas, estender a mão, falar: olha, o caminho não é esse. Falei hoje com um pastor de novo, pela terceira vez, chamei a atenção dele, ele falou: não, está tudo certo. Eu falei: tá bom, não está certo, está errado. Repreendi 2 pastores essa semana. Aí eu vou pregar aqui, vou pregar lá, vou fazer um curso lá, e aí a igreja como é que fica? Está errado. Posso ficar na minha condição tranquila, de bem com todo mundo, ou posso ser alguém que traz a espada, e Cristo chama para a gente ser espada. Nós temos que trazer essa complicação, essa divisão, para que as pessoas, ouvindo a voz do Senhor, o sigam. A vida eterna não depende de nada mais, nada menos do que conhecimento do verdadeiro Deus. Não há nada mais importante que você possa fazer do que conhecer a Deus. Vai haver um tempo em que porque eu me incluo nisso, em que eu e você, nós vamos ser confrontados pelo Senhor. No dia do juízo vai ser um momento de muita tristeza. Alguém me perguntou, acho que foi o Felipe: no dia do Senhor, vai ser um dia de alegria ou vai ser um dia de tristeza? Talvez você pense que vai estar todo mundo lá dançando, pulando, mas a palavra de Deus diz que o dia do Senhor é um dia de trevas, é um dia de sofrimento, é um dia de angústia e dor, em que você vai ver quanto tempo você perdeu, quanto tempo nós perdemos, quanto nós fomos infiéis ao Senhor, quanto nós verdadeiramente cuspimos na cruz com o nosso agir e com o nosso falar. Oséias 4:6, não precisa abrir, fica no João, tá? Oséias 4:6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias olhava para aquele povo de Israel perdido, e Oséias fala assim: vocês estão assim como vocês estão porque vocês não se dedicam ao estudo da palavra, vocês não sabem como agir, vocês vão para a prova do BRB sem conhecer nada, e vocês querem ser aprovados, não vão ser. E Oséias fala: o meu povo está sendo destruído, as pessoas nas igrejas estão sendo destruídas por falta de conhecimento. Aí você recebe qualquer coisa. Como que você vai indagar se eu estou falando alguma coisa errada se você não lê, se você não estuda? Se o máximo que você tem de contato com a Bíblia é a dominical, quando você vem, e o culto noturno, será que isso é suficiente para definir a sua vida cristã? Posteriormente, Abacuque prevê um tempo diferente. Oséias fala da realidade do povo naquele momento. Abacuque, ele fala profeticamente, através da vinda do Espírito, o que deveria acontecer sobre aqueles que são filhos. Abacuque 2,14: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Glórias a Deus. É você sendo alcançado por esta voz e mudando o seu jeito de ser. Se você unicamente mudar, o Brasil inteiro pode se converter. Se um de nós aqui for um cristão verdadeiro, toda a tua família ela pode se render aos pés do Senhor. Uma pessoa, por causa do sacrifício de Cristo, muitas pessoas foram salvas. Poderia ter acabado ali. Logo depois da morte e ressurreição de Cristo, a história diz que por volta do ano 70 depois de Cristo houve uma grande perseguição. E os judeus que moravam ali, eles foram dispersos, expulsos das suas próprias casas. Mas eles saíram dali falando de Deus. E aonde eles iam, eles falavam de Deus. Apóstolo Paulo, nas suas pregações, encontrava as pessoas e perguntava para eles: vocês sabem disso? Não, eu não sei não, mas eu já ouvi falar de Jesus, eu já ouvi falar dessa história, eu sigo isso, sigo aquilo. Eu não conheço o batismo com o Espírito, mas eu conheço o batismo do arrependimento. Me ensina. Por quê? As pessoas elas foram falando. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar.
Conhecer a Deus é ser transformado. Não é ter uma patente. Não é você ser pastor. Não é você ser diácono. Não é você ser do louvor. Nada disso. Conhecer a Deus é ser transformado. E assim, introduzido em uma vida que não pode ser experimentada de outra forma. E esse conhecimento não é um conhecimento apenas utilitário, e sim um fim principal de sobrevivência. Muitas pessoas conhecem as Escrituras, mas conhecem para quê? Para satisfação própria. Eu conheço e fica comigo. Ou eu conheço e eu uso para fazer com que outras pessoas me deem dinheiro, me deem honra, batam no meu ombro e nas minhas costas. João 17,4. João 17,4. Eu te glorifiquei sobre a terra. Fazendo o quê? Consumando a obra que me entregaste a fazer. Vamos ler junto? Eu te glorifiquei, vamos lá. Eu te glorifiquei sobre a terra, consumando a obra que me encarregaste de fazer. Qual que é a obra que você tem para fazer? Pregar a palavra e viver a palavra. Como que você glorifica a Deus na terra? Pregando a palavra e cumprindo, aplicando a palavra em si mesmo. Jesus manifesta a obra do Pai em primeiro lugar em si mesmo. Não queira manifestar a obra do Senhor nos outros, primeiro em você. Não peça para as pessoas lerem a palavra se você não lê. Não peça para as pessoas viverem o cristianismo se você não vive. Nem tenta. Jesus Cristo é um exemplo para nós. Antes de ele pregar a palavra, ele viveu a palavra. Por que Jesus Cristo ele começou a pregar com 30 anos? Há muitas opções. Primeiro, com 30 anos, era o ofício sacerdotal. A pessoa começava o ofício sacerdotal com 30 anos. E dos 30 aos 70, mais ou menos. Ezequiel é chamado, lá em Ezequiel capítulo 1, 2, 3 e 4, ele é chamado com 30 anos. Os sacerdotes eles eram chamados, esse é o motivo. Segundo, Jesus Cristo teve do primeiro ano de vida dele até os 30 para ele fazer o quê? Viver a palavra. Nas poucas aparições que se fala de Jesus menor, quando fala ele está lá junto dos sacerdotes fazendo o quê? Pregando a palavra. Ele era um exemplo. Antes dele falar para os outros, ele é exemplo em si mesmo. A manifestação do seu amor até o extremo acaba nele próprio. A obra criadora inaugura o mundo novo e definitivo. E isso é algo que você pode fazer. Não que você vá criar um novo mundo, uma nova comunidade, mas o que você vai fazer é o quê? Trazer a existência. Aonde? No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, aonde você anda, onde você vive. Você trazer essa realidade dessa comunidade, você cria o quê? Uma comunidade cristã no lugar. Simplesmente porque você se posiciona, mais do que ser um profissional, mais do que ganhar a sua vida no dia a dia, você tem que dar testemunho de Cristo. João 19,30. João 19,30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre. O que era esse vinagre? Esse vinagre, ele era um líquido que era como se fosse uma coisa que dopava. É como se fosse um calmante, como se fosse um anestésico. Em que ele fala, quando Jesus provou desse vinagre, quando ele tomou o vinagre, disse: está consumado. Pai, tudo que o Senhor me ordenou fazer, eu cumpri. É o versículo 17,4. Eu te glorifiquei sobre a terra, consumando a obra que me encarregaste de fazer. Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Não há mais nada aqui que Cristo teria que fazer em vida. Se você está vivo, se você ainda não reclinou a sua cabeça e morreu, não é a Sara deitando não, tá? É agora que eu falei, a Sara fez assim, né? Quando você reclinar a sua cabeça, quer dizer morrer, não vai ter mais nada a ser feito. Nem você fazer e nem você fazer para o outro. Quando a pessoa estiver morta e estirada no caixão, não adianta fazer missa do sétimo dia.
Não adianta você ir lá e pintar o sepulcro dela de branquinho. Não adianta você ir lá e cantar louvores. Não adianta. Não adianta você ir lá e prestar homenagem. Eu lembro que uma vez eu fomos num enterro e o genro, ele maltratava a sogra tremendamente. Deixava sem comer, maltratava, falava mal, só não batia nela. Aí ela morreu. Aí ele pegou e alugou lá no Campo da Esperança aquela limusine. Já viu aquela limusine estacionada? Agora eu vou levar minha sogra e ela vai na limusine porque ela tem que ser honrada. Interessante. Quando o cara foi dar a partida, não pegou, não tinha gasolina, não pegou. Essa honra ele não deu. Assim como a sua morte realiza o desígnio do Pai, dando vida definitiva aos que o Pai lhe entrega. João capítulo 6, versos 39 e 40. João 6, 39 e 40. E a vontade de quem me enviou é essa. Quem enviou? Deus. Quem está falando? Jesus Cristo. E essa vontade é algo que pode não acontecer? Não. Essa vontade é determinante. Não é a minha vontade, é a sua vontade. E a vontade, Jesus dizendo, e a vontade de quem enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que o Senhor me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esses são aqueles que o Senhor deu a Jesus. A isso tendia a sua atividade, que continuava o trabalho criador, porque o homem é uma obra inacabada. A nova condição do homem o transforma, situando-o em uma nova relação com o mundo e com os outros homens. Quando você se converte, não tem como você ser igual. Não tem como você participar de rodinhas de piada. O seu comportamento tem que mudar. Não dá para você entrar numa roda em que as pessoas elas estão fazendo piadinha, em especial em relação a versículos bíblicos. As pessoas gostam de tirar. Deus não sei o que. Gente, isso é abominação. É como você tomar o nome santo de Deus em vão. Quando as pessoas se escandalizam com você, você está dando um mau testemunho. A nova condição do homem o transforma, situando-o em uma nova relação com o mundo. Você não se conforma mais ao mundo, mas você procura transformar esse mundo. Você não vive mais como você vivia antes. Você muda o seu comportamento. As pessoas observam você e falam: você está diferente. João 17,5, o último versículo. Jesus como que repete o versículo 17,1, que eu vou ler de novo, e vou ler 17,1 e 17,5. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Verso 5. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. E o que Jesus Cristo fala é: Deus, volta aquele plano original, aquele plano que o Senhor criou tão bonito para o homem. Resgata as pessoas, restaura, faz com que as pessoas elas se convertam, muda o coração das pessoas. Glória a Deus. Para que isso aconteça, Jesus Cristo fala assim: faz com que eu suba e eu viva com o Senhor como eu vivia antes, e nós possamos viver todos juntos como é o plano original do Senhor. Aleluia. Jesus uma vez mais pede que a sua morte manifeste o amor pleno do Pai e o seu para com o homem. Que seja a sua morte, que a sua morte seja a prova indiscutível de que sua própria obra e seu próprio amor não são dele, mas são do Pai. A ação divina de Deus, ele está pedindo assim: Cristo, Deus, me mata, glorifica. Ele está falando: mata-me, Pai, me leva para a cruz, não permita que nada atrapalhe. Você entende como é diferente a oração que você faz? Me afasta do sofrimento, me tira da luta, me tira da dificuldade, não permita que a pessoa me humilhe. É as orações que eu faço e você faz. O que Cristo está falando é: não, mata-me, Pai,
Faz os caras darem chicotada nas minhas costas, arrancar aqueles pedaços de carne. Pai, coloca essa cruz de espinho na minha cabeça. Faz sangrar. Me coloca na cruz, Pai. Faz com que as pessoas cortem o meu lado. Faz com que as pessoas ofereçam para mim vinagre em vez de água. Faz com que as pessoas me rejeitem e me escarneçam, para que o seu nome seja glorificado. A essa relação, sem comparação, não há comparação. Eu não consigo, você não consegue. Mas a gente pode olhar esse exemplo. A gente não consegue, mas nós podemos olhar esse exemplo e procurar segui-lo em uma pequena medida. A essa relação sem comparação do Pai com Jesus corresponde à denominação o Filho unigênito. Não há ninguém como Ele, de cuja plenitude participam todos os que o aceitam. Se você hoje se converter verdadeiramente ao Senhor, você vai ser um com Deus. Você vai ter essa ligação, você vai ter esse contato, você vai ter essa predisposição de quando aparecer uma coisa que é agradável a você e uma coisa que é odiosa a você, você vai conseguir pesar o que é melhor para o meu próximo. É isso ou é isso? É melhor eu morrer com a minha vontade ou não? Se você não estiver unido com o Pai, você não vai conseguir. O mundo ele vai novamente derrubar, te derrubar, te derrubar. Falava com o irmão hoje, foi assim, infelizmente, nós mais uma vez nós vamos parar o nosso discipulado. 5 vezes você me deu cano. Minha esposa me chamou a atenção hoje e falou: a sua palavra não é que eram 3 vezes? Por que você deixou 5? Pequei contra ele. Falei: parou, acabou. Quando você revelar suas prioridades, quando você realmente sentir, nós continuamos. A nossa relação, a essa relação sem comparação do Pai com Jesus, corresponde à denominação do Filho unigênito, e cuja plenitude participam todos os que o aceitam. Para finalizar, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, iniciamos João capítulo 17, Senhor. O discurso, Pai, começa duro aos nossos corações. Nós, pelas nossas próprias forças, não conseguimos, Pai. Nós carecemos da ação do Teu Espírito, nos convencendo, Pai. Nos convencendo, Pai, do zelo com a Tua palavra, do zelo, Pai querido, com a oração, do zelo, Pai querido, com os horários na casa do Senhor. Que nós não sejamos encontrados, Pai, como as virgens nécias, que ocupadas com outras coisas, Pai, encontramos as portas do Senhor fechadas. Não permita, Senhor, que nós nos entreguemos aos pratos de lentilha que o mundo nos oferece. Não permita, Senhor, que a voz de Satanás seja mais alta do que a voz do Teu Espírito. Nos ajuda, Pai querido, a nos alimentarmos. Nos ajuda a fortalecermos o Teu Espírito. Que nós possamos ser cristãos verdadeiros para a glória, honra e louvor do Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.